Boa noite, meu nome é Rodney, sou pastor da Igreja Batista de Casa Verde. Vou ajeitar as coisinhas aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. E nós acabamos de ter um abençoado culto de oração, pelo aplicativo Hangout. Então você que não faz parte da nossa igreja, Igreja Batista de Casa Verde, mas quiser também participar, deixe seu e-mail aí nos comentários. A gente tem uma série de grupos na nossa igreja, temos os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores na nossa igreja, e você pode participar conosco também. Só vou ajeitar um negocinho aqui bem rapidinho. Pronto, já voltei. E aí, enquanto o pessoal está entrando, a gente tem sempre nas quartas-feiras nosso culto de oração às 8 horas. Foi um culto muito abençoado, os irmãos estão participando ali através do aplicativo de chamada de vídeo ali em grupo, assim como a maioria das igrejas estão fazendo. E nós estamos estudando a carta de Tiago. Então, semana passada começamos o capítulo 2. E hoje nós vamos ver a outra metade do capítulo 2 do nosso estudo bíblico. Antes de nós entrarmos no estudo bíblico em si, eu queria rapidamente, só aqui estou com a camiseta do Primitivice. Primitivice foi o Congresso Nacional da Visão de Igreja Multiplicadora da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, E esse foi um congresso, se não me engano, há 2 anos atrás eu pude participar desse congresso. Foi um congresso extremamente abençoado. E por que eu estou falando isso? Congresso Multiplique. Porque nós estamos no nosso Congresso Multiplique online. Tivemos hoje, dia 1º, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia. O primeiro dia do congresso é hoje, amanhã e depois, quarta, quinta e sexta. Então amanhã às 10 horas, procure os canais ali nas redes sociais da Igreja Multiplicadora e vai ter o segundo dia do Congresso Multiplique Nacional. Então vamos ao nosso... Então por isso que eu estou com essa camiseta aqui para lembrar, do Congresso. Então vamos ao nosso estudo bíblico dessa noite e na carta de Tiago. Vou pegar a palavra de Deus aqui a Bíblia. Então se você está com Bíblia também, seja no seu celular, seja a Bíblia impressa, temos ali a carta de Tiago que nós estamos estudando na igreja. Tiago, capítulo 2, mais ao final da Bíblia. Em Tiago 2, nós vamos ler do versículo 14 até o final do capítulo, versículo de número 26, um trecho muito conhecido. Então eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Vou ler na minha Bíblia, você acompanhe na sua, tá bom? Diz assim, Tiago 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto,
também a fé sem obras está morta. Esse trecho, irmãos, é um trecho extremamente conhecido. A fé sem obras é morta. Esse é o motivo, o mote, vamos assim dizer, dessa segunda parte do capítulo 2 da carta de Tiago. E quando a gente começa ali a contar quantas vezes ele fala em fé e quantas vezes ele fala em obras, a gente vai perceber ali que a palavra fé e os termos relacionados à fé, como crer, acreditar, porque na língua grega é o mesmo verbo, como por exemplo assim, a palavra amor e o verbo amar na nossa língua. Eles são muito próximos, você identifica que eles têm uma raiz comum. Na nossa língua já a fé é escrita de uma maneira, fé do latim fide, e aí tem fidelidade, e já o crer é escrito de outra maneira. Então às vezes as pessoas acham que são duas palavras que não estão tão ligadas, mas na língua original grega é a mesma palavra. Então a gente tem 14 termos aqui nesse trecho falando sobre fé, ou a própria palavra fé, ou os verbos crer. E aí a gente tem também 12 vezes a palavra obras. Então veja que Tiago entendeu que era o momento de falar da fé e das obras. Por que ele entendeu isso? Ele estava falando para cristãos que estavam longe, e provavelmente por estarem longe ali na chamada dispersão, como ele descreve ali no capítulo 1, esses cristãos eles estavam mantidos e unidos por causa do quê? Por causa da fé, naturalmente. E a gente vai entender também que uma das questões que levou Tiago a escrever foi que naturalmente ele deva ter recebido algum tipo de notícia desses irmãos que estavam longe. E então ele sabia que aqueles irmãos tinham algo em comum, uma fé comum, como Judas escreve, a fé comum, que nós temos. E eles tinham a fé comum, mas também Tiago deve ter recebido alguma notícia de que esses irmãos, por alguma razão também, não estavam colocando a fé em ação, não estavam colocando a fé para trabalhar, a fé para fazer as obras. Então, isso nós vamos crer, sem dúvida alguma, inspirado pelo Espírito Santo, que levou Tiago a escrever sobre fé e obras. Que relação que existe entre fé e obras? Esse é nossa tentativa aqui nessa noite de expor a palavra de Deus e mostrar o que nesse trecho de Tiago 2, de 14 a 26, ele está falando dessa relação que existe de obras e fé e obras. Sem dúvida alguma, fé, o crer, o saber, eu acredito, eu entendo isso, eu sei, Então, e como nós falamos numa outra ocasião, Hebreus 11, parafraseando aqui, vai dizer que a fé é a certeza... Tiago, Hebreus 11 aqui, irmãos, eu vou abrir aqui só para não falar errado, e depois a gente parafraseia aqui, só porque agora me deu um branco aqui. Então, Hebreus 11 diz assim, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Parafraseando, a fé é a certeza da esperança. Certeza do que esperamos, certeza da esperança e a prova das coisas que não vemos. A prova do invisível, que é Deus. Então, a fé é isso, certeza da esperança. Eu espero que tenha dias melhores. Essa esperança é a fé. Quando eu digo assim que eu não só espero, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim. Eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz por mim. Como é que você tem certeza? Prova para mim. Pela fé. Só consigo provar pela fé. Então a fé é a certeza da esperança. E a fé é a prova daquilo que a gente não vê, a prova do invisível. Deus existe. Prova para mim. Pela fé eu provo. Está provado. Deus existe. Hoje eu acordei. Porque tem gente que não acordou hoje e está morta. Hoje eu acordei, estou respirando, eu tenho alimento, Deus tem me sustentado, mesmo em meio a todo esse caos que tem acontecido. Então a fé prova o invisível. Então, quando Tiago fala aqui sobre fé, ele está falando exatamente disso, como autor aos Hebreus. E obras vai no sentido das ações, aquilo que se faz. Então vamos ver a relação que Tiago coloca aqui entre essas duas palavras. Então primeiro a gente vai fazer aqui 4 frases. E todas essas frases vão ter um centro numa palavrinha, ou num verbo com a letra M, para ficar mais fácil de gravar. Primeira frase: sem as obras a fé
sem as obras, morta está a fé. Sem as obras, morta está a fé. A palavra é morte, é morta, tá? Esse é o verbo. Isso fica muito claro por todo o trecho, né? Ele fala assim, claramente, né? Versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, Hebreus nós citamos, ele tem fé, certeza da esperança. Ele tem fé, é a prova do invisível. Tem a fé, mas Hebreus mesmo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você sabe que a pessoa tem fé? Então, Tiago está aqui colocando que a fé precisa ser operante. Essa fé vai ser morta se ela não fizer nada. E ele dá um exemplo muito claro. Olha, está vendo o irmão passando necessidade. Se aquece, vai com Deus aí, vai dar tudo certo, se alimente. Como é que a pessoa vai se aquecer se não tem cobertor? Vai se alimentar se não tem comida? Então, você, movido por essa fé, tem que fazer alguma coisa. Se você fala, vai com Deus, vai dar tudo certo, então peraí. Será mesmo que Jesus é o Senhor da sua vida? Porque Jesus, que é o Senhor da sua vida, ele vai te mostrar que você tem que agir de acordo com essa fé. 1 João capítulo 3 vai dizer, irmãos amados, né, não amemos só de boca, né, e língua, né, e palavras, mas também de fato e verdade. Ou seja, você tem que mostrar o amor. O amor na Bíblia é prático, é um amor de ação. Se você ama e não faz nada para mostrar esse amor, então será que você ama mesmo? Deus, quando amou o mundo de tal maneira, deu Jesus, o único filho que ele tinha para morrer na cruz por amor a você. Então isso tudo para que nós tenhamos amor e esse amor nos leve a ter fé. Então ele deixa muito claro isso. E aí ele continua aqui, né? Ele fala, versículo 19, você crê que existe um só Deus? Ou seja, você tem fé que existe um Deus único? Muito bem, até mesmo os demônios creem, ou seja, até os demônios têm fé. É isso que ele está falando, os demônios também têm fé e tremem. Tá bom, e o que o demônio faz com essa fé, com essa certeza de que Deus existe? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele faz contra Deus. É isso que os demônios fazem. Então veja só que essa fé dos demônios, ela serve para quê? Ela está morta, porque é só uma fé de que sabe que existe, mas não faz nada por causa disso. Pelo contrário, faz contra, então fica pior ainda. Então ele deixa isso muito claro, versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então esse trecho diz uma coisa muito clara. Grave essa primeira afirmação. Sem as obras, morta está a fé. Sem as obras, morta está a fé. Então perceba isso. Se você tem fé em Deus, de alguma forma, essa fé vai levar você a fazer algo ao seu favor, a favor do próximo, a favor de Deus. Agora, se essa fé não está fazendo nada, nem por você, nem pelo próximo, nem para Deus, então que fé é essa? Pense bem, se coloque diante do Senhor e que Ele te mostre como colocar aí essa fé em ação. A segunda afirmação, a primeira afirmação, sem as obras, morta está a fé. A segunda afirmação, as obras mostram a fé. É isso que Tiago vai dizer. Veja só, versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aí ele dá o exemplo dos demônios. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, ele deixa claro que você não consegue mostrar a sua fé sem obras. Eu tenho fé que Deus existe, sim. Eu tenho fé que tudo isso vai passar, por exemplo. Eu tenho fé em Deus, que Deus... O que você está fazendo para mostrar que você tem fé que tudo isso vai passar? Ou será que você vai ficar desesperado? Vai ficar com medo? Vai ficar agora desesperançoso? Vai passar, mas será? Então peraí, deixa eu fazer isso, aquilo, e mostra aquele pânico, aquele atordoamento todo. Então peraí, a sua fé você tem alguma obra que mostra a sua fé? Ou então você diz, não, eu tenho fé sim,
que tudo isso vai passar e eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. As coisas estão difíceis? Estou, mas está faltando comida? Ah, está faltando sim, está faltando. Nossa igreja não é uma igreja rica, mas nossa igreja, na medida do que for possível, nós estamos dispostos a ajudar você. Temos os canais de comunicação das redes sociais, tem o WhatsApp da igreja também disponível. Então, entre em contato conosco e, se nos for possível, nós te ajudaremos, mostraremos a nossa fé em Deus em amor a você. Então, Deus está sustentando de alguma forma. Ninguém falou que nós estaríamos esse período em casa, sendo servidos pelos anjos e tendo um banquete, regalias e piscina e coisas dessa natureza. Ninguém falou nada disso. Então, veja só, como que você mostra que você tem fé? Alguma coisa você tem que fazer. Eu mostro que eu tenho fé porque eu vou à igreja. Quando nós voltarmos para a igreja, você vai mostrar. Não, eu vim aqui para agradecer a Deus, eu vim aqui para louvar a Deus, eu vim aqui, quando nós voltarmos, para nos reunir com os nossos irmãos. Então, isso é uma demonstração da sua fé pelas obras. Olha, eu tenho fé que Deus vai me sustentar, então não vai me faltar, então eu vou ajudar o próximo. Isso é fé, porque pode ser que falte. Eu tenho fé em Deus e porque eu tenho fé eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho fé em Deus, então por isso eu vou dar o meu dízimo. Eu sei que esses 10% aqui do meu salário não vão me fazer falta. Então eu dou meu dízimo e dou feliz, porque Deus ama quem dá com alegria. Então você mostra a sua fé com as obras. Ou seja, as obras mostram a fé. Nós precisamos lembrar que esse trecho ele é bem crítico. Até na história da igreja, Lutero, por algum momento, não queria tirar a carta de Tiago dentre os livros sagrados. E ele fala assim, não, porque ele está falando algo aí que tem que ter obras, mas tem que ter fé. Paulo fala da fé e ele fala de obras, então Tiago está contra Paulo. Então Lutero chegou até a considerar por algum momento, mas depois ele reconheceu o que Tiago está querendo dizer. Então, Paulo, ele fala de uma fé colocada em Deus, uma fé para te salvar. O que é que te salva? Agora eu vou fazer alguma coisa para mostrar que sou salvo. Não é isso que deve ser. Para você ser salvo em Jesus Cristo, ter a sua salvação, ter certeza de que você vai para o céu, você precisa fazer duas coisas que não são duas coisas que você precisa fazer como algo de concreto. São coisas abstratas, são coisas que não são ações propriamente ditas e vistas. A primeira é crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz por seu lugar. Então o que você faz para crer? Eu parado na minha mente, coloco minha mente, elevo minha mente a Deus e creio. E a segunda delas é se arrepender dos pecados. Eu reconheço que sou pecador e me arrependo. Quando você se arrepende dos pecados e crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você está salvo. Mas a partir do momento que você é salvo, não pelas obras, mas pela fé, pela graça de Deus, você vai praticar as obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Assim vai dizer lá Efésios 2, de 8 a 10. Então precisamos entender essa relação. Paulo está falando exclusivamente da fé salvífica e Tiago está falando dessa fé que te salvou e que vai levar você a trabalhar para o reino de Deus. Então são dois estágios diferentes da vida. Tiago está falando para pessoas convertidas, para cristãos. E Paulo está falando ali de como que a pessoa começa a crer. Então veja que os dois falam as mesmas coisas, mas em estágios diferentes. Um quando começa a crer e o outro quando já está agindo. Então a segunda afirmação é essa. As obras mostram a fé. Até os demônios aqui, quando diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então os demônios, as obras deles é tremer, por assim dizer. Mas o que Tiago está estimulando é que se façam alguma coisa. Como Tiago mesmo vai dizer ali, Tiago 4, 17. Pensem nisto. Tiago 4, 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem, as obras, e não faz obras, comete pecado. Então veja só que a omissão, ela é pecado.
Aquela coisinha, não, eu não menti, mas omiti. Não, você sabia que tinha que falar a verdade e não falou? Isso é pecado. Você sabia que tinha que ajudar e não ajudou? Isso é pecado. Então o Tiago está falando, a sua fé tem que ser operante. Não dá para desvencilhar. Primeira afirmação, sem as obras, morta está a fé. Segunda afirmação, as obras mostram a fé. E a terceira afirmação é, as obras melhoram a fé. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer aqui, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada, foi melhorada pelas obras. Então, estamos usando a palavra melhorar como sinônimo de aperfeiçoar, né? Então, pensemos nessa ideia de aperfeiçoar, de melhorar. Aqui nessa terra, nós temos um caminho de crescimento para com Deus, né? E algumas traduções mais antigas vão usar a palavra perfeito mesmo, né? Vai tornar a fé perfeita. Filipenses capítulo 3, se não me falha a memória, fala disso. Aqueles que são perfeitos. Então, na verdade, perfeitos não é no sentido de perfeição. Nossa, não tem um defeitozinho. Perfeito está no sentido de completo, de acabado, de terminado. Ali em Filipenses, o termo melhor é maduro. Não é assim que você come a fruta? Quando a fruta está madura. Então ela chegou no ponto certo. Colhe a fruta, come ela, está madura. Aquela fruta está acabada, está completa, está perfeita para ser comida. O cristão também, ele deve ser um cristão maduro. Então ele vai nesse crescimento espiritual. E para você ter esse crescimento espiritual, as obras melhoram a fé. Ou seja, você começa crendo, como Paulo colocou, né? Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus através da fé, né? Para que ninguém se glorie, ninguém fique se achando, eu faço tantas coisas boas, por isso eu vou para o céu, coloquei um tijolinho no céu. Não tem essa história de tijolinho no céu, não. Então isso daí eu sinto muito, tá? Ninguém coloca tijolinho no céu, não. Então você pode fazer boas coisas, mas se você fizer essas boas coisas sem ter fé em Deus, isso é louvável do ponto de vista humano, isso vai fazer bem para alguém, mas sem a fé, Deus vai olhar, a motivação está errada. Ou seja, Deus deve ser a nossa motivação, o amor de Jesus deve ser a sua motivação. Quando você tem essa motivação, você vai andar nas obras que Deus já preparou. Então Deus tem obras para você fazer na sua vida, tem ações para você fazer na sua vida, tem um ministério para você trabalhar na sua vida. Então nessa questão nós precisamos entender isso. As obras, à medida que você vai trabalhando, você vai fazendo as suas ações, as suas obras, essa fé que você tem, ela vai melhorando, 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 melhorando e melhorando, né? Elas vão aperfeiçoando nesse sentido. Então entenda isso. Você quer ter uma fé melhor, uma fé mais firme, você comece a fazer, comece a trabalhar. Não fique só, eu creio. E o que você faz porque você crê? Então você vai orar. Você começa orando 1 minuto, depois ora 2, está fazendo mais, ora 5 minutos, liga para a pessoa, como é que você está? Tem esse problema, vou orar por você. E ora. Então você vai orando mais, a oração está fazendo alguma coisa. Você visita, agora estamos impedidos de visitar, mas quando pudermos visitar, você visita, está fazendo alguma coisa. Você, só de trabalhar, vai melhorar a sua fé e você vai falar, poxa, eu acreditava em Deus de uma maneira, mas agora que eu já caminho com Deus, estou trabalhando na obra do Senhor, a minha fé está de outra maneira. Ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo melhorada aqui na terra. Então a primeira afirmação, sem as obras morta está a fé. Segunda afirmação, as obras mostram a fé. E terceira afirmação, as obras melhoram a sua fé. E a quarta e última afirmação, tanto a fé quanto as obras motivam, ou melhor, dão motivos para a salvação do crente. O que eu estou querendo dizer com motivam ou dão motivos para a salvação do crente? Será que Deus tem algum motivo para me salvar? O Rodney é tão legal, tão bom que ele não podia ficar fora do céu. Deus tem que salvar ele. Não, não é nesse sentido.
eu estou usando aqui a palavra motivam, ou, melhor explicando, dão motivos como sinônimo de justificação. Veja o que diz o versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho sobre o altar? Versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Nós temos ali um tema muito forte na Reforma Protestante, que foi a justificação pela fé. O que quer dizer justificação? Justificação não é a justificativa. Eu tenho uma justificativa. Minha fé é justificada. Não. Justificação é uma visão do julgamento futuro, e naquele julgamento futuro nós já sabemos o resultado. E o resultado do nosso julgamento, aqueles que creem em Jesus Cristo, é ser considerado justo. Então não é que eu ou você que crê em Jesus é justo. Nós temos que buscar o máximo a retidão, andarmos em justiça diante de Deus. Mas o que nós vamos perceber ali é que nós somos considerados justos. Por quê? Considerados justos porque Jesus, o justo, tanto o justo juiz como o justo, ele morreu no nosso lugar e ele nos justifica. Então, eu tenho uma imensidão de erros. A gente sempre faz aquela comparação no dia do juízo. E no dia do juízo vai passar um filme com todos os seus pecados. A gente vai ficar todo envergonhado, coisa dessa natureza. A gente fala, nossa, já era, vou para o inferno. Mas ali vem o resultado, justo. Nossa, mas eu fiz tanto erro, como que eu sou considerado justo? Justo porque um dia você se arrependeu de todos esses pecados e você creu que Jesus morreu por todos esses pecados. Ou seja, Jesus pagou a sua dívida. Então, se Jesus pagou a sua dívida e você tomou posse dessa verdade, você creu nessa verdade, você é considerado justo, você é justificado. Só que o que Tiago está dizendo é que tanto a sua fé, você creu em Jesus, creu que ele morreu no seu pecado, creu que lá na cruz ele estava ali no lugar que você deveria estar, quanto as suas obras devem mostrar isso. Ou seja, Abraão creu em Deus. Deus mandou eu sair da minha terra, eu saí. Deus mandou eu ir para cá, eu fui. Deus mandou eu ir para lá, eu fui. Deus mandou oferecer o meu único filho, o filho da promessa, para ser sacrificado, eu fui lá. E o autor aos Hebreus fala que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava até que Deus fosse ressuscitar o próprio filho Isaac dele, né? O próprio filho dele, Isaac. Então nós vemos que Abraão não só creu, mas ele fez. Ou seja, o que mostra que Abraão que foi creditado justiça a Abraão? Ele ganhou essa justiça, esse crédito de Deus, não só porque ele creu quando ouviu a voz e obedeceu, mas também porque ele fez e ofereceu o filho dele em sacrifício. Então você também deve entender isso, que a fé e as suas obras te dão motivos para você ser salvos. Por quê? Porque elas caminham juntas. As obras que você faz são por causa da fé. E a fé que você tem, como ela não é morta, ela vai gerar obras. Então a fé e obras andam as duas juntas. Então, tanto o que você faz mostra que você é justificado. Justificado mostra que te dão motivos para a sua salvação, essa justificação pela fé. Então isso é um motivo. Deus, olha, realmente aquele lá é meu filho, aquela outra lá é minha filha. Olha lá o que ela está fazendo, olha as obras dela. Ela não faria aquilo se não fosse por causa da fé. Então a fé e obras estão andando juntas. É o que Tiago diz aqui, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Então veja que a fé e a obra andam juntas. Ela, como nós colocamos aqui a quarta afirmação, tanto a fé quanto as obras dão motivos para a salvação do cristão. Que nós possamos entender isso. Ele dá o exemplo aqui também de Raabe. Como Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ou seja, Raabe só tinha ouvido falar que existia ali o Deus de Israel, mas ela creu lá em Jericó
E aí o que foi que ela fez? Não, chegaram os espias, eu vou acolher vocês. E ela colocou a fé em ação e acolheu aqueles espias que eram do povo de Deus. E aí Tiago então conclui, e ele conclui com o versículo de número 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos imaginar que você encontrou o corpo de uma pessoa morta na rua. Você não conhece essa pessoa, você não sabe nada sobre essa pessoa. Você só sabe de uma coisa: como ela está lá morta na rua, um dia ela deve ter vivido. Mas aquela pessoa é um corpo sem espírito, sem respirar, está morto. Você não sabe absolutamente nada. Você não sabe se essa pessoa era boa, se era má, se era crente, se não era. Você não sabe nada. Da mesma forma que você não sabe nada e aquele corpo lá está morto, assim também é a fé sem obras. Ela existe só porque alguém disse que existe, porque alguém disse que crê. Mas o que é que está sendo feito? O que essa fé fez? O que ela operou? É como o corpo de uma pessoa morta. Você sabe que um dia essa fé existiu, mas agora, como não está operando nada, não tem obras, está morta. Assim como aquela pessoa deitada no chão, está morta. A fé também assim é como uma pessoa que está deitada no chão, morta. Vai fazer o quê? Então não tenha uma fé só de palavras. Não tenha uma fé só de dizer para você. Não fique se auto-enganando, mas pelo contrário, coloque a sua fé para trabalhar, uma fé operante. Pense nisso, essas 4 afirmações. Sem as obras, morta está a fé. Coloque a sua fé para trabalhar. As obras mostram a fé. Não é para você querer ser uma pessoa aparecida aí que vai fazendo um monte de coisa para todo mundo ver. Não, mas é natural. Se você caminhar com fé, a sua fé vai mostrar, as obras que você faz vão mostrar que você tem fé. Você não tem que fazer para os outros verem, mas vai ser natural. As suas obras vão mostrar a sua fé. A terceira afirmação: as obras melhoram a sua fé. Quer ter uma fé mais firme, mais aperfeiçoada? Trabalhe para Jesus. Trabalhe, evangelize, ore. Esse tempo de internet, manda mensagem, faz mensagem de vídeo, ore com as pessoas. Dá para a gente fazer muita coisa, irmãos. E a última afirmação: tanto a fé quanto as obras motivam a salvação sua, a salvação do cristão. Que Deus tenha falado ao seu coração. Continuamos estudando aqui a carta de Tiago às quartas-feiras. E semana que vem temos ali o capítulo 3. Que Deus abençoe sua vida e que a sua fé seja uma fé operante e que sempre leve glórias ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe.